Mesmo nessa semana de quase folga no Congresso Nacional por causa da Páscoa, o PL da anistia ainda vem dando o que falar. E nessa terça-feira, o presidente da Câmara, Hugo Motta, garantiu que não vai tomar uma decisão sozinho sobre colocar ou não o projeto em pauta. Direto então para Brasília, repórter André Anelli chegando. Ô André, como Motta pretende chegar a uma decisão afinal? Bem-vindo, boa noite, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Boa noite, bom trabalho a você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente aqui da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que vai consultar as lideranças da casa para decidir a respeito da urgência dos projetos que pedem tramitação acelerada direto no plenário. Em uma postagem nas redes sociais, Hugo Motta disse que democracia é discutir com o colégio de líderes as pautas que devem avançar. Segundo ele, em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho e é preciso também ter responsabilidade com o cargo que é ocupado, pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. Motta não citou diretamente a urgência da anistia aos participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, mas essa manifestação dele foi feita horas depois, de o líder do PL, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, ter protocolado a medida com 262 assinaturas, 5 a mais do que o mínimo necessário de 257 parlamentares, a maioria da Câmara. Apesar de Motta ter dividido essa responsabilidade dele com os líderes da casa, cabe apenas a ele definir quais textos vão ser pautados para discussão no plenário. Pelo site da Câmara dos Deputados, nada menos do que 1.136 projetos foram protocolados para tramitação de urgência. Alguns deles são, por exemplo, o combate àqueles penduricalhos do funcionalismo público que permitem servidores ganharem acima de R$ 46.300 por mês e ainda a distribuição de lentes de contato e aparelhos auditivos a estudantes da rede pública de ensino. A alegação daqueles que se manifestam contrários à urgência da anistia é que os demais projetos da fila de urgência têm mais prioridade e são de maior interesse público. Tiago. André, e pelos lados do governo existe uma grande insatisfação com os parlamentares da base aliada que deram apoio à tramitação desse projeto justamente em regime de urgência. O que a ministra Gleisi Hoffmann diz sobre isso, hein, André? Sim, Tiago, a ministra Gleisi Hoffmann, ela que é responsável pela articulação aqui com o Congresso, afirmou que o apoio de parlamentares da base do governo ao projeto de lei de anistia dos participantes do 8 de janeiro é absurdo e uma profunda contradição. Segundo ela, trata-se de uma grave afronta ao judiciário e à própria democracia. A ministra afirmou ainda que urgência é preciso para projetos que beneficiam o povo brasileiro e não para proporcionar golpe continuado. Por fim, ela afirmou que o governo não está em uma operação de retaliação, mas que quer mostrar a gravidade política, jurídica e institucional que significa apoiar o projeto de anistia. Essas declarações foram dadas em nota enviada à imprensa. Apesar dessas afirmações, o governo planeja, sim, fazer uma espécie de mapeamento de indicações de parlamentares em agências e autarquias do governo federal. Esse levantamento teria o propósito de pressionar os parlamentares a retirar o apoio da medida sob pena de perderem aqueles apadrinhados nos cargos comissionados indicados. Outra possibilidade estudada é até mesmo a redução de repasses via emendas parlamentares. Tiago. Tem a ver com cargo e dinheiro. E um outro ponto, André, para facilitar a aprovação dessa proposta, parlamentares cogitam até mesmo alterar o texto. Agora, nesse momento, qual o tamanho da anistia que está sendo proposta? Quem que seria beneficiado afinal?
Pois é, o projeto de lei da anistia que foi protocolado para tramitar com urgência não beneficia o ex-presidente Bolsonaro, pelo menos por enquanto. Como explicou o próprio líder do PL, responsável pela mobilização da urgência aqui na Câmara, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, Bolsonaro não foi condenado e, por isso, não poderia ser beneficiado. O projeto da anistia envolve pelo menos 8 projetos de lei propostos por diversos deputados e que tramitam em conjunto aqui na Câmara dos Deputados. O projeto original é de autoria do ex-deputado Major Vitor Hugo e perdoa quem praticou crimes políticos ou eleitorais, sendo manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos aqueles que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor da futura lei. O texto também perdoa multas relacionadas às condenações de quem participou do 8 de janeiro e ainda concede anistia para quem ajudou no financiamento, na organização ou apoio de qualquer natureza a esses atos, além de quem fez publicações de endosso, de apoio nas redes sociais. Tiago. Alguma resposta, talvez só depois da Páscoa. A gente continua de olho, acompanhando. Andréa Neri com as últimas informações de Brasília. Até daqui a pouco. Vou chamar já os nossos comentaristas. Aqui nos estúdios, Nelson Kobayashi. E ela está de volta. Dora Kramer, boa noite para você. Bem-vinda sempre. Eu já emendo a primeira pergunta nessa discussão, nesse imbróglio. Você saiu de férias e, por enquanto, nada resolvido. Faz certo o presidente da Câmara querer dividir, talvez, o ônus com os colegas do Congresso Nacional? Bom trabalho, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, ele desse aspecto, ele já se diferencia também do antecessor dele, o Arthur Lira, que segurava todas as ondas, para o bem e para o mal. E o Hugo Mota, e essa era uma reclamação dos líderes, né? Que o Arthur Lira concentrava muito poder. E o Hugo Mota, além de atender uma demanda dos pares deles, ele também divide uma responsabilidade, porque vamos e venhamos. Se ele pautar esse projeto, a urgência desse projeto, ele compra uma briga com ninguém menos que o Supremo Tribunal Federal e o governo federal, o presidente Lula, com quem ele acaba de dividir uma viagem à Ásia, e eles conversaram muito sobre isso. Então, do ponto de vista político, o Hugo Mota, claro, faz um gesto, tem uma atitude que é habilidosa. Ele procura ganhar tempo até a volta dele na próxima terça-feira, já vai ter que lidar com um assunto dessa natureza que ele não pretendia lidar, nem ele nem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ambos disseram que esse assunto não era prioridade, não era um assunto de prioridade nacional. E, de fato, as pesquisas indicam que a maioria não apoia o projeto de anistia e a gente vê quais são as prioridades nessas mesmas pesquisas das pessoas que estão longe de ter a ver qualquer coisa com anistia para quem quer que seja nessa altura. Bom, Kobayashi, boa noite, bem-vindo. A Dora, claro, fala sobre Hugo Mota, que ele não concentra tanto os poderes como fazia Arthur Lira. Agora, ele como presidente da Câmara não deveria tomar logo uma decisão para, entre aspas, o bem ou para o mal? E essa reação do governo, criticando a base governista, porque muitos governistas, não do PT, mas muitos governistas estão apoiando esse projeto. Bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Bom estar de volta. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. E, de fato, muitos da base governista que integram os partidos, inclusive muitos com ministérios, assinaram o PL pedindo a urgência desse projeto de lei. E aí o Hugo Mota, para ele, neste momento, é conveniente dividir a responsabilidade com os líderes, porque ele sabe que os líderes, na sua maioria, não aprovam a urgência do PL, tanto que lá atrás a primeira tentativa foi de que esse PL fosse levado à votação por assinatura dos líderes que não abraçaram essa causa. Por isso mesmo que se teve a necessidade de assinatura individual de cada um desses 262 parlamentares que pedem. E aí agora a questão é a seguinte: o que vale mais no Congresso Nacional e em específico na Câmara dos Deputados, que é a Casa dos Representantes do Povo? A maioria dos deputados
ou os poucos líderes partidários. E o Hugo Mota, quando ele faz esse aceno de que precisa dividir essa decisão com os líderes, ele está dizendo que esses poucos líderes têm um peso, uma relevância maior do que a maioria dos deputados. Mais da metade dos deputados que pedem a urgência. A questão ali é respeitar o mandato desses parlamentares e a maioria da Câmara dos Deputados. É claro que, como a Dora bem disse, a maioria da população, segundo as pesquisas, não se coloca a favor do PL. Mas, no nosso sistema em que as instituições, inclusive o Poder Legislativo, precisam ser respeitado, é importante que se faça valer a maioria dos deputados que pedem a pauta, não é nem a solução, mas que seja colocado em discussão e votação o PL da anistia. Dora, aí nos bastidores, o que as suas fontes dizem? Se o Hugo Mota colocar para frente, né? Porque não vai direto para o plenário. Tem as comissões, CCJ, eventualmente outras comissões, mas se ele colocar esse projeto para frente e for a plenário, o que acontece? Aprova, não aprova? Olha, primeira coisa, a urgência dispensa as comissões, tá? Essa que é a questão. A urgência vai direto ao plenário. Então, como você... minha época é hoje também, mas eu digo assim, antigamente, a gente costumava dizer que fonte era luminosa, mas hoje virou, assim, uma moda. Mas as pessoas com quem a gente conversa, elas dizem que se colocado em votação, pelo que se sente... Se colocado em votação, passa, mas que o Hugo Mota vai resistir o quanto puder a colocar essa pauta adiante justamente para não criar uma briga, um atrito muito sério. Não é qualquer atrito não, tá? É um atrito muito sério com o Supremo Tribunal Federal e com o governo, com o Poder Executivo. Agora, também no Poder Executivo, há essa sensação de que há um perigo de passar. Tanto é que o líder Jacques Wagner, o senador Jacques Wagner, já está falando numa negociação, um discurso muito parecido com o da semana passada da ministra Gleisi Hoffmann, que hoje voltou atrás, porque aí isso criou um constrangimento com o Supremo Tribunal Federal. Uma espécie de negociação, uma flexibilização, tirando os crimes mais graves, enfim, anistiando algumas pessoas. Então, quando o senador Jacques Wagner acena com essa possibilidade, isso indica que o governo acha, sim, que tem o risco de perder essa votação.